Olá, amigas e amigos, tudo bem? Como vocês estão? Gente, não consegui postar vídeo na semana passada, mas tava corrido, né, por conta da cirurgia, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Eu ia fazer a cirurgia bariátrica. Na verdade, o vídeo que eu gravei anteriormente, eu falei do porquê que eu ia fazer a cirurgia. Não nem que eu tô de roupão, porque tá muito frio. Hoje é sexta-feira, enfim. E eu vim contar como que foi. Não ligue pra eu tentei jogar o travesseiro pra lá, mas mesmo assim o travesseiro ainda tá mostrando pra vocês. Voltando, o que eu tava falando pra vocês? Gente, às vezes eu me perco nas coisas. É, então eu vou contar, eu gravei alguns trechos de como foi. Gente, se vocês escutarem barulho, que nem eu sempre comento com vocês, a casa da minha mãe, a cozinha, o quarto dela, a sala fica na parte de baixo. E meu sobrinho, ele tá morando aqui também, né? O filho do meu irmão também tá morando aqui. E às vezes vocês vão escutar ele gritando um pouco, mas enfim, vou continuar. Eu gravei alguns trechos de como foi os 3 dias pré-operatório, né? Os 3 dias antes, porque para poder fazer a cirurgia precisa fazer um pré-operatório, né? Para poder limpar o organismo. Depois, se vocês quiserem, eu conto mais sobre de como foi todo o processo da cirurgia, de como, né? Mas eu vou passar, eu falar aqui pra vocês. Eu gravei alguns trechos de como foi o processo, né? Dos 3 dias antes, que é uma dieta líquida que tem que fazer pra poder limpar o organismo. E aí eu vou mostrar pra vocês os trechos de como foi. Olá, meu povo, tudo bem? Gente, eu falei que eu ia gravar pra vocês. Né, o meu a minha dieta pré e a minha dieta, até, na verdade, até a cirurgia, né? E eu levantei, não consegui gravar o que eu comi, por quê? Porque, gente, eu não dormi muito bem essa noite, tanto que eu tô descabelada, que eu não dormi bem essa noite. Eu fui dormir às 5 e pouco da manhã, e foi por isso. Mas enfim, o que eu comi de manhã, eu tomei café descafeinado, que é muito ruim, horrível, sem açúcar, com leite sem lactose e desnatado ainda, gente. Eu não consegui tomar tudo porque tava muito ruim. E eu tô com o dedo na câmera. E comi uma banana. Aí agora há pouco, agora são 4h35, eu comi uma gelatina. E eu tirei um caldo ali, que eu tinha congelado, o caldo que eu tinha preparado pra poder fazer na semana, né? Depois da cirurgia. E aí eu tirei do congelador pra descongelar e depois eu vou bater no mixer, porque tem que ser líquido pra eu poder comer, porque já tá me dando fome. Essa gelatina, ela é 0 açúcar, tá? Tem que ser, não pode ter açúcar. Então, eu já deixei preparado pra esses dias, que são 3 dias pré-operatório, né? E também já deixei umas prontas na semana. Aí eles me mandaram mensagem hoje, confirmando a cirurgia pra segunda-feira, 11h40 da manhã. E eu vou ter que estar lá 8h40, né? Porque precisa passar com anestesista tudo. E ai, gente, tô ansiosa. E, gente, hoje é sábado. Que horas são agora? 10h28, dia 13 de junho. Eu não terminei de gravar o que eu comi ontem, mas depois eu vou deixar uns takes aqui, que eu tomei um multivitamínico, que é o Nutren. Eu gravei um vídeo. Tomei o caldo que eu tinha comentado com vocês, que eu tinha que tomar o caldo líquido. E comi mais gelatina. E é isso, gente. Agora eu vou descer pra tomar café. Aí eu vou bater uma vitamina de maçã com leite, sem lactose e desnatado. E é isso que eu vou tomar de café da manhã, né? Com uma vitamina. E depois eu vou ver o que eu vou comer no almoço, das outras coisas. E aí eu vou mostrando pra vocês. Agora eu vou descer, vou comer e depois eu vou na farmácia. Porque eu preciso comprar o meu
Na verdade, retirar, que eu já comprei. Retirar meu remédio, porque eu tomo um remédio controlado, né? E por conta da bariátrica, a médica achou melhor trocar pra líquido, né? Porque a absorção é melhor. Então eu vou lá buscar, porque meu remédio de dormir já acabou. Terceiro dia, hoje é domingo. Ontem eu não gravei mais pra vocês, porque basicamente eu tô comendo as mesmas coisas, gente. É, Ontem eu tomei Gatorade também. Coloquei Gatorade na dieta. Não, eu dormi com o cabelo molhado, olha a situação que tá. Mas basicamente eu tô comendo as mesmas coisas dos outros dias, gelatina, tomando no trem, Gatorade e o caldo. E é isso, basicamente, que eu tô fazendo. Depois de todo esse processo, né? No final, o pior de tudo, que no final de semana que eu tinha que fazer esse processo, no sábado me atacou uma dor de dente horrorosa, uma dor de cabeça horrorosa. E no sábado foi até é, o jogo, né? O primeiro jogo da Copa, que foi no dia 13. E eu tava com uma dor de cabeça e uma dor de dente. Na verdade, a dor de cabeça era por conta da dor de dente. E eu não podia tomar medicação, que nem normalmente quando atacar meu dente, eu tomo Nimesulida pra poder passar a dor de dente, né? Mas eu não podia tomar, porque tinha que suspender o Nimesulida 48 horas antes da cirurgia. Então eu não podia tomar. Então eu fui me virando com dipirona, mas era uma dor insuportável. Eu tive que colocar a toalhinha molhada na testa pra ver se aliviava um pouco a dor de cabeça. Mas eu passei o final de semana assim, o sábado e o domingo sofridos com dor de cabeça e dor de dente. Na segunda-feira eu ainda levantei com um pouco de dor de dente de cabeça, mas estava bem mais leve. Mas o final de semana foi bem intenso. Além de todo o processo de eu ter que estar tomando coisa líquida, né? Então teve essa questão também da dor que eu tava, né? Então foi judiado. Então na segunda-feira eu fiz a cirurgia, né? Eu fui pra cirurgia no caso. A gente saiu daqui de casa, era umas 6h30 mais ou menos, porque a minha cirurgia ela tava marcada pra 11h40 da manhã, mas eu tinha que chegar com 3 horas de antecedência, então eu tinha que chegar lá 8h40. A gente saiu daqui 6h30 da manhã, a gente chegou um pouquinho mais atrasado, era pra gente chegar lá 8h40, a gente chegou, acho que eram quase 9 horas, mas porque no dia tava chovendo, no dia da minha cirurgia, que foi no dia 15, é, também ficou trânsito, né? Tava bastante trânsito. Então, a gente chegou uns minutinhos atrasada só. E eu sei que eu cheguei lá, eu passei, deixei minha documentação em uma recepção da internação, depois tive que ir na outra recepção pra pegar, pra confirmar a cirurgia. Aí a gente ficou esperando um pouquinho lá, tempo sentada. Depois disso, depois desse tempo, levaram a gente pra uma sala acho que no primeiro andar, pra eu poder passar com a avaliação com o anestesista. Aí a gente subiu, aí demorou um pouco, veio uma enfermeira, aí ela mediu minha pressão, pra ver, viu se eu tava sem piercing, brinco, essas coisas assim que não pode ter, né? Que nem unha em gel, esmalte na unha. Então, e pra medir a pressão também, averiguar tudo, né? E depois, assim que terminou, eu voltei pra sala que eu tava e pra poder esperar o anestesista chamar. Aí eu sei que demorou um pouquinho, a anestesista chamou. Aí ela fez algumas perguntas, se eu tive gripe nas últimas 2 semanas. Ela fez várias perguntas de questões de saúde também. E aí deu tudo certo, ela me liberou. Aí depois eu voltei pra salinha. Aí esse processo foi demorado, porque aí depois de passar com a anestesista com a enfermeira, eu iria fazer a troca de roupa, né? Porque aí você precisa tirar toda a roupa que você tá, não pode ficar sem, não pode ficar com nada. Tem que ficar do jeito que você vê o mundo. E pra depois subir pro centro cirúrgico. Aí esse processo eu sei que demorou bastante. Demorou muito, muito, muito. Aí depois de demorar um século pra poder chamar, a enfermeira chamou, eu e umas outras pessoas que estavam lá, pra gente fazer a troca de roupa. Aí a gente trocou de roupa, tudo.
Eu sei que também fiquei esperando um pouco, porque na parte que a gente já estava só tinha um banheiro pra poder trocar, e as outras pessoas, porque eram mais senhoras, né, que estavam na minha frente, só que elas iam fazer cirurgia do olho, né. E aí eu sei que eu fiquei lá um tempo esperando depois que eu me troquei, aí logo veio o enfermeiro pra poder subir para o centro cirúrgico. Eu sei que eu subi para o centro cirúrgico, minha cirurgia estava agendada pra 11h40 da manhã. Eu sei que eu subi para o centro cirúrgico, era meio-dia, meio-dia e meio, mais ou menos, na hora que eu subi para o centro cirúrgico. Aí a gente subiu e ainda contar uma coisa que aconteceu. Quando a gente estava, eu fui de cadeira de rodas, né, e aí estava esperando o elevador, minha mãe desceu de escada, porque tinha acho que 3 elevadores do lado da parte que a gente estava, que estavam quebrados, gente, vocês acreditam? E a gente ficou esperando maior tempo, o maior tempo, o o elevador e nada. Aí até que desceu um, só que teve um grande problema, a gente entrou nesse, quando chegou no 7º andar, que era o 7º andar, que era a parte cirúrgica, simplesmente a porta do elevador não abria, porque eram 2 entradas, são 2 entradas pelo elevador, né, e o centro cirúrgico abria pro lado de lá, né, e eu entrei pelo lado desse lado de trás de mim, mais ou menos, pra falar pra vocês. E aí eu sei que chegou lá e e a gente ficou preso no elevador, o elevador não abria de jeito nenhum, depois a gente descobriu que aquele elevador estava em manutenção. Eu não A gente não sabe por que ele foi parar lá e abriu. Aí até que o enfermeiro mandou mensagem pra falar que a gente estava presa, aí até que aí o rapaz, né, que estava mexendo, liberou, a gente foi acho que para o -1, chegou no -1, a gente apertou até 1, e aí depois a gente esperou o outro elevador, até que o outro elevador chegou e a gente foi pro para o 7º andar. Então teve essa tour também, que eu e o enfermeiro ficamos presos dentro do elevador. Acho que foi uns 2 minutinhos, mais ou menos, mas a gente ficou preso ainda. Eh, Aí subiu, a gente foi aí não fui direto para a sala de cirurgia. Aí eu fiquei numa parte que a gente chama sala de recuperação, né, que depois que você faz a cirurgia, você vai para essa sala de recuperação pra você acordar, tudo, né, da anestesia geral. E aí eu fiquei lá um tempo esperando também, aí até que depois veio uma enfermeira e me levou até o centro cirúrgico, chegou no centro cirúrgico, eu conversei com o meu médico estava lá, a gente conversou, super ele me tranquilizou, sabe, o meu médico, ele é muito eu gosto bastante dele, assim, ele explica bem, ele é super atencioso, então meio que ele me acalmou ali, né, naquela questão, por causa da cirurgia, porque é uma cirurgia grande, né, e a gente querendo a gente ficou preocupado. Mas ele super me acalmou, falou o que eu tinha que fazer depois da cirurgia, tudo. Aí subi na máquina, eu sei que acho que eu fui pra começar a cirurgia, era 1h pouca da tarde. Eh Quando depois eu fui depois terminando a cirurgia que deu tudo certo, eu fui novamente pra essa sala de recuperação, que é lá a gente recupera, né, a gente volta, a gente acorda, aí depois dos processos que a gente desce para o quarto, e aí minha mãe depois, né, aí depois eu desci para o quarto, minha mãe já estava lá no quarto, e aí já não lembro muita coisa, eu sei que minha mãe falou que eu desci pra lá era umas 6h pouca da tarde. Quando eu desci para o quarto. Mas aí eu já não lembro de muita coisa, né, porque eu estava meio grogue, tudo. E eu vou passar também, eu vou passar também algumas gravações aqui pra vocês mostrando do que eu consegui gravar, né. Não consegui gravar muita coisa no dia depois da cirurgia, porque eu estava muito grogue ainda. E tem um tempo também pra você poder levantar, né, da cama por conta da cirurgia, né. Da anestesia, aqui no caso. Então, eu sei que também a gente já sai com a sala da cirurgia, a gente já sai com a meia de compressão, eu tô usando ela até agora, a meia de compressão, tipo, eu tenho que usar ela durante 15 dias. E aí foi isso, eu vou mostrar pra vocês uns takes de algumas coisas que, eu gravei lá. Gente, já tô aqui no hospital, já passei com a anestesista, pedi a pressão, minha pressão tá um pouquinho elevada, mas já tô aqui, ó, com a etiquetinha de risco de queda, com a etiquetinha com o meu nome. E agora eu tô aqui no banheiro
na manhã. E agora eu vou ficar esperando a enfermeira me chamar pra poder fazer a troca da roupa, né? E depois seguir pra cirurgia que tá agendada pra 11h40. Na hora que eu trocar de roupa, se eu conseguir, eu gravo pra vocês. Tô super ansiosa para a cirurgia. Eu tô aqui com a roupa do hospital. Agora é só esperar me chamar pra fazer a cirurgia. Tô super ansiosa. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, agora são umas 8 e pouco da manhã. Eu não consegui aparecer aqui depois que eu fiz a cirurgia, porque eu tava muito sonolenta. E aí eu nem peguei no meu celular, nem mexi no celular. Mas eu tô bem, deu tudo certo na cirurgia. A única coisa que eu tô sentindo bastante desconforto no abdômen por causa dos gases, né? Que eu não tô conseguindo eliminar. Mas é só esse desconforto que eu tô sentindo. E eu não dormi muito bem à noite por conta disso, né? Por conta dos gases que eu tive. Mas aí tô aqui ainda com a roupa do hospital. Eu trouxe pijama, mas eu nem usei. Fiquei com a roupa do hospital mesmo, porque é mais fácil também pra usar o banheiro do que ficar baixando roupa. É só levantar por causa do desconforto. E eu também tenho medo por conta dos pontos. Aí tô com acesso aqui ainda pra tomar as medicações. E é isso. Aí o que eles trouxeram pra mim tomar foi água ontem à noite. Água, chá e gelatina. Mas a gelatina eu não consegui comer, só tomei mais água mesmo e chá. E eu vou sair de alta hoje, não sei que horas. A fisioterapeuta acabou de vir aqui pra poder fazer exercício e eu poder caminhar. Mas tô bem, fora o desconforto, eu tô bem, graças a Deus deu tudo bem na cirurgia. Depois eu vou mostrando mais pra vocês. Não consegui mostrar ontem por conta disso, porque eu cheguei muito grog aqui no quarto. E aí também tinha as enfermeiras, as pessoas aqui, eu fiquei com vergonha de gravar. E foi isso, mas foi tudo bem. Aí, gente, eu sei que pra dormir era meio agoniante. Eu não sei, chegava uma hora que as minhas pernas elas ficavam assim estranhas e outra, gente, desculpem os gritos. E outra, os gases, né? Depois que eu acordei, realmente eh, a anestesia foi o efeito foi realmente indo embora. Eu acordei e eu tava com muito, assim, não muita dor. Não tava na verdade não era dor, era um desconforto absurdo por conta dos gases. E aí eu não podia levantar da cama e aí eu fiquei muito tempo ali deitada na cama, as minhas costas começaram a doer, as minhas costas inteiras começavam a doer e eu era horrível. E eu não podia levantar tudo. Eu só poderia levantar pra andar depois que eu comesse alguma coisa, né? E aí eu sei que demorou, o processo foi demorado até me levar uma coisa pra mim comer, até me levar medicação pra mim também tomar pra poder liberar aquele sintoma de gases, foi demorado também. Eu tive que cobrar a enfermeira várias vezes, tanto que eu acho que na hora que eu fui comer era umas 9 e pouco da noite já. Me levaram gelatina, né? Comer assim, né? Mas era gelatina, chá e água. Só isso que eu podia tomar. E aí também demorou pra tomar, para levar a medicação. Aí depois levaram, acho que eu tomei umas 4 medicações, né? Tomei medicação na veia, tomei Luftal, né? Que era da sangue pra tomar. Tomei. Acho que foi isso. Eu sei que eu tomei várias injeções, né? E injeções não, vários remédios na veia é, via soro, né? E aí depois, graças a Deus, depois que eu comi, eu pude levantar, eu levantei. Tanto que eu tomei um soro que era só soro mesmo. E aí, quando eu comecei a tomar ele, me deu vontade de fazer xixi, eu chamei a enfermeira. E aí eu levantei, fui fazer xixi, e aí depois que eu comi, eu pude levantar. Aí aliviava aquela sensação do pouco, né? Eu não conseguia soltar os gases, mas poder aliviava também, porque deitada incomodava mais, doía as costas. E aí eu ficava nessa. Eu andava um pouco, deitava. Aí quando começava a me dar aquela angústia das costas, dos gases, aí eu levantava e ia andar. Aí eu deitava, eu ficava nisso. Aí eu tirava, às vezes, o cochilo de 15 minutos. Quando eu despertava, eu tinha que levantar pra andar. Eu sei que eu fiquei assim, gente, a noite inteira. Eu mal dormi direito.
com esse desconforto. E aí eu fiquei assim a noite toda. Minha mãe, tadinha, também, ela tinha descido pra comer um salgado, né? E acho que o salgado fez mal, ela ficou também com cólica do intestino, tadinha, também ela com dor. Mas ela me acompanhou todo o processo. Fiquei muito grata pela minha mãe ter ido comigo, ficado comigo, apesar de estar com dor também. E, e aí foi isso. O que eu tenho que reclamar foi só esse, porque demorou pra levar a medicação, a comida, tudo. E aí eu tive que ficar chamando. Aí no outro dia, eu sei que também demorou um pouco pra levar. Eu tive que cobrar também de novo é, a medicação e cobrar a comida. Tanto que a comida, de tanto cobrar, vieram duas vezes. E aí foi esse processo chato de ter que ficar cobrando, sabe? Tanto que na hora de me dar alta, eu sei que a doutora passou no, no quarto que eu tava, era meio-dia mais ou menos. E ela falou assim: vamos embora. Ela conversou com o Amor também, que foi uma outra médica que também faz. Ela é da mesma equipe do meu médico, né? Os dois são da mesma equipe. E aí ela falou assim: vou te dar alta, vou passar pra conversar com uma outra paciente e dar alta pra vocês. Eu sei que eu fui sair de lá, era 2 da tarde, porque a médica falou: eu vou mandar tirar o acesso, porque eu tava com acesso, né? Desde a cirurgia, e trocar alguns pontos, porque ficaram manchadinhos de sangue, né? Eu sei que demorou, gente, também. Demorou desde o meio-dia, demorou muito. Aí eu cobrei uma vez. Aí a moça falou: a médica não solicitou a troca de curativo. Aí depois de um tempo, eu fui e cobrei de novo, até que vieram trocar. Aí eu tive realmente, saí do hospital, era 2 e pouca da tarde. E eu cheguei em casa, era 4 e pouca da tarde. Então, esse processo da alimentação e da medicação, de algumas coisas que precisava da enfermagem, eram super educadas, tudo, mas foi demorado. Mas voltando um pouco antes da minha alta, passou lá de manhã, eu tomei, primeiro, eu tomei algumas medicações também de novo, tomei Luftal, tomei algumas outras medicações também pra... Só não tomei o Tramal porque eu não tava com dor forte, então não tinha necessidade de tomar. Mas outras medicações eu tomei, remédio pra enjoo, tudo, mais um soro. Aí depois que eu tomei essas medicações, aí veio a fisioterapeuta para poder me ajudar a andar, né? Aí eu andei um pouco pelo corredor, a gente fez alguns exercícios também, tanto para respiração, tanto também a questão por conta, que nem eu tô com a meia, né? E aí a meia, ela ajuda pra não ter risco de trombose nem embolia pulmonar. Então, por isso que eu tenho que usar ela durante 15 dias. E Mas, eu tomei as medicações e também tomei a injeção, a exonuparina. Gente, eu vou depois escrever aqui o nome embaixo, que é também para evitar trombose e embolia pulmonar. É uma vacina, uma injeção antitrombo, um medicamento, né, antitrombo, antitrombose. E aí tomei ela também. E eu sei que depois eu tive que tomar ela durante mais 6 dias. Eu finalizei ela na na segunda-feira dessa semana foi a última que eu tomei. Aí foi isso, depois, né, teve fisioterapeuta, depois passou no nutricionista, mas a nutricionista fez algumas perguntas, logo fui embora. E aí eu fui embora, 2 da tarde. E aí cheguei em casa, era 4 e pouca da tarde. É, a minha alimentação, assim, eu não consegui me alimentar, assim, muito bem, bebida muito líquida, porque às vezes incomoda. Nos primeiros dias foi meio chato, né, pra tomar. E outra que você também não sente fome, né? Então foi meio chato. Mas enfim, eu vou passar agora pra vocês. Eu fiz uma gravação lá de como era o quarto do hospital pra poder mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar aqui a gravação também pra vocês lá do quarto. Oi, gente, vou fazer aqui um tourzinho pelo quarto que eu tô. Não repare um pouco na bagunça, que tem as coisas desajeitadas, mas daqui a pouco eu vou ter alta. A doutora já passou aqui e agora é só esperar pra poder tirar o acesso, as coisas, pra poder ser liberada. Ó, aqui é a cama que eu estava, tá desarrumada. Aí aqui tem um cantinho, ó, com telefone, água, aqui as coisas que eu comi. Uma cadeira, uma poltrona, um sofazinho.
Aqui um armarinho de banheiro. Ou de banheiro não, gente. Um armário pra poder guardar as coisas. Ali uma TV. Vindo pra cá o banheiro. Banheiro com espaço bom. Espaço bom. Aí aqui tá a roupa que eu troquei depois que eu tomei banho. Vindo pra cá, tem essa salinha aqui, ó, de estar, que eu acho que também é usado pra... Que bonito. Então, essa salinha aqui de espera aqui do lado, eu acho que é pra... Quando... Aí, porque também aqui é a parte da maternidade, né? Então, aí eu acho que eles usam aqui, aquela parte lá, pra quando vem visitante ver, né? A mãe, o bebê. E é isso, gente. E tô ansiosa logo pra ir pra casa. Agora, voltando, sobre a minha alimentação da primeira semana da fase líquida, eu vou deixar aqui uns takes pra vocês do que foi que eu comi durante esse período, mas basicamente foi água de coco, gelatina, o caldo, que, gente, caldo é muito difícil de tomar, o negócio não desce, mas falaram pra mim que ia ser difícil mesmo, porque é muito ruim. Às vezes parece que volta assim, é uma sensação muito ruim. E aí, mas o que eu mais comi foi gelatina, água de coco, isotônico. É, basicamente isso que pode na primeira semana da semana líquida. Agora, nesse momento, eu tô na segunda semana de fase líquida. E aí agora eu posso acrescentar leite desnatado, zero lactose. E café descafeinado, mas não tô conseguindo tomar porque é muito ruim café descafeinado. E o que mais? Ah, e caldinho de feijão, que é o que tá me salvando, porque eu não aguentava mais tomar aqueles caldos horríveis. Ai, sem gosto de nada. Então, o caldinho de feijão tá me salvando nesses últimos dias. Então, eu vou passar aqui uns takes pra vocês de basicamente o que eu comi na primeira semana da dieta líquida, que é sofrida, gente. Sofrido, é sofrido demais. Eu cheguei até um dia específico a pensar o que foi que eu fiz da minha vida, porque é triste. Falar pra vocês, é triste. E minha mãe cozinha cada coisa boa. Essa mês pedi um pizza aqui em casa pra comer e eu não podia, eu não posso, né? Na verdade, ainda comer não posso, porque ainda tô, que nem eu falei, na segunda semana da fase líquida. Não posso comer essas coisas. E eu tenho que trabalhar muito psicológico, muito mental, viu? Mas eu vou rodar aqui pra vocês como é que foi. Oi, gente. Eu tô em casa já. Eu não gravei mais nada pra vocês, mas já tô em casa. Eu cheguei em casa ontem umas 4 e pouco da tarde. Vocês podem ver minha cara. Eu peguei uma gripe. Mas eu tô bem. Eu só, às vezes, sinto desconforto por conta dos gases, né? Que colocam, né, na cirurgia. E eu esqueço, gente, de gravar o que eu tô me alimentando, o que eu tô comendo. Mas, basicamente, o que eu comi de manhã, eu levantei e tomei chá. Porque pela dieta que foi passada, eu tenho que tomar um copo de 50 ml, né? Até atingir 200 do que eu estiver comendo, até 200 ml. Aí eu tomei chá, eu tomei 4 copinhos, né? De 20 em 20 minutos, eu tomei um copo até atingir 200 de chá. Depois comi gelatina. Tomei caldo. Tô tentando beber bastante água também, porque a médica falou que é pra beber. Tomei o caldo de carne. O mais difícil de tomar é o caldo. Pra mim, eu acho que é o pior, é o caldo. E aí agora eu também tomei Sorox, né? Acabei de tomar o segundo copo. E daqui a pouco eu vou tomar de novo. E aí eu vou ver se eu lembro de gravar pra vocês. Mas basicamente é isso. Tô aqui sentada no sofá, porque tá friozinho. E também tento sempre levantar. Eu sento aqui, deito um pouco. Mas sempre tento levantar e andar um pouco, né? Porque o médico indicou que é pra mim andar o máximo que eu posso pra evitar ter trombose, né? Eu tô usando a meia, tô com a meia aqui até, né? Que eu tenho que usar ela durante 14 dias.
Não posso tirar, só tirar pra tomar banho mesmo. E aí tô assim. Que mais? Aí injetei também, a minha mãe colocou hoje, me deu eu tomei um ontem no hospital, mas eu tenho que tomar mais 6 em casa, que é a injeção antitrombose e pra também evitar embolia pulmonar, né? Eu tô com a calça, mas não vai dar pra mostrar, ó. Mas eu tô com a meia antitrombo. Ela saiu ali um pouco do pé, mas aí ela vem até mais ou menos aqui em cima. Mas hoje é quinta-feira e também não gravei, gente. Eu tô péssima pra gravar as coisas que eu tô comendo. Mas eu acordei e tomei água de coco. 4 copinhos de água de coco até atingir 200. Bebi água e comi uma gelatina. Aí agora eu vou pegar outra gelatina pra comer. Vou tomar a minha segunda gelatina, que eu já tomei uma. E essa é a segunda. Aí depois vai faltar mais 2 gelatinas. E depois tomar os caldos que eu preciso tomar. E que nem eu comentei pra vocês, eu tô na fase 2 da dieta líquida. E eu falei pra vocês o que foi que eu acrescentei. Então, tá sendo um pouco menos pior. Porque eu posso acrescentar o leite, peraí. Ai, posso acrescentar o leite. Eu acrescentei o leite. E o caldinho de feijão também, que tá me salvando. Ah, e iogurte também, tem que ser iogurte zero, mas o iogurte que eu comprei é gostosinho, tá de tomar, ele é meio docinho. A única coisa que eu tô sentindo é que a minha boca, ela tá doce, mais doce, não sei, porque como eu não tô comendo muito, assim, coisa salgada, né? Simples de dizer. E... Mas agora falando, aí foi essas coisas que eu acrescentei também. Eu comecei a fazer o meu processo da bariátrica, eu tava com 110 quilos. Aí nos 3 dias antes, os 3 dias antes que eu precisava fazer, né, de dieta ali, pra poder limpar o organismo, eu perdi 4 quilos, fui pra 106. E hoje eu fui me pesar, eu tô com 100 quilos. Então, no total, eu perdi 10 quilos, gente. Perdi 10 quilos. Ai, muito emocionante. Na hora você vê o peso, apesar, né, de ser triste, o processo. Gente, agora que eu vi que a minha calça, ela tá um pouco aberta, mas não ligo. É, E é gratificante, assim, olhar também, mas ao mesmo tempo é sofrido, gente, a gente não poder comer as coisas. Acho que o pior tá sendo isso. Então, eu tô tentando evitar ao máximo não ficar lá na minha mãe e ficar aqui mais no meu quarto, estudando tudo, porque é difícil. Tem horas que é muito triste você ficar com vontade de comer as coisas, porque, que nem fome, eu falei que nem comentei com vocês, fome a gente não tem. É, o grande problema mesmo ao ver as coisas, ficar com vontade de comer, sentir o cheiro das coisas, ficar com vontade de comer. Isso que é o triste, porque fome a gente não, não tem. Sobre o que eu tenho dificuldade de comer, né? Falei do peso, agora dificuldade de tomar. Água é muito difícil de tomar, porque quando chega aqui nessa parte, dá um incômodo horrível, né? Assim, não horrível, mas é uma sensação ruim. E quando você bebe água. E então, água, o caldo pra mim foi muito difícil, tava sendo muito difícil de comer. Tanto que sobrou bastante caldo no congelador, porque é um negócio assim ruim. Primeiro que tem uma cor de água suja, né? Então é um negócio ruim, não desce muito bem. Não consegui tomar direito. Mas acho que basicamente foram essas duas coisas que até o momento eu tô bebendo água, né? O que eu tento, né, beber água, mas tem hora assim, gente, que simplesmente não desce. Não desce, aí eu tomo, substitui por outras coisas, que nem a minha médica falou que podia acontecer, substitui por outras coisas. Que nem eu tomo isotônico, tomo água de coco, né, pra tentar, ou chupo gelo também, pra ver se dá uma aliviada. Então, basicamente as coisas que eu não consegui tomar direito, que não consigo tomar direito são essas duas coisas. Os meus pontos estão cicatrizando bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu fechar aqui bem. Ó, foram seis, ó, tem um aqui, dois, três, quatro, cinco e tem um atrás. Foram seis no total. Eles estão cicatrizando super bem. Estão cicatrizando super bem. E, e é isso, né? Eu tirei os curativos na, na quarta-feira à noite. É, eu cheguei em casa na terça e na quarta-feira à noite eu tirei os curativos. Os primeiros dias foram um pouco mais difíceis por conta dos gatos, mas agora eu tô lidando melhor. Tô conseguindo fazer um pouco mais de coisa. Minha mãe não me deixa pegar peso, porque eu também não posso pegar peso durante um tempo, porque, né, os meus, é, os meus pontos, né, por fora, não ponto, porque não vai ponto por fora, mas eles estão bons. E o que a gente tem, o que a gente não pode pegar peso, pegar peso, essas coisas, por conta dos de dentro, né? E, mas eu acho que foi basicamente isso. Meus pontos estão assim. O que eu não comi, meu peso também, o quanto eu consegui eliminar. Mas é isso, gente. Basicamente isso, como o processo de como foi o meu o meu dia da cirurgia e como foi a primeira semana da dieta líquida. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Ó, minha pulseira sai. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, se vocês gostarem. Compartilhem também, se vocês acharem relevante. Compartilhem também. Se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam aqui embaixo no sininho. E nas próximas semanas pretendo trazer mais informações sobre de como está o meu processo da cirurgia bariátrica. Espero que vocês tenham gostado de ficar esse tempinho aqui comigo e me assistir, olhando minha cara. Um beijo e bye!